Estudo constata a presença de agrotóxicos na água da chuva. Pesquisa levanta um alerta sobre o reuso dessa água em atividades domésticas. São pelo menos 3 cidades do estado de São Paulo em que a presença de agrotóxicos na água da chuva foi confirmada. Entre as substâncias estão herbicidas, fungicidas e inseticidas usados na agricultura, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Nesse trabalho, nós analisamos 14 agrotóxicos dos mais usados na cultura de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Dentre eles, herbicidas, inseticidas e fungicidas de diferentes classes. O estudo levanta um alerta em relação ao reuso da água da chuva. O seu Valdir, por exemplo, tem uma cisterna em casa. Essa água serve para lavar garagem, calçadas, molhar as plantas. Ocasionalmente eu faço uma hortinha aí, molhar as verduras. Os níveis de agrotóxicos encontrados nas amostras são baixos e não representam risco imediato à saúde. Mas a preocupação dos pesquisadores é em relação à exposição prolongada. Para chegar aos resultados, foram feitas coletas e análises de amostras de água de chuva entre agosto de 2019 e setembro de 2021. Campinas foi o município com o maior índice de agrotóxicos, com 701 microgramas por metro quadrado, seguido por Brotas e São Paulo. A posição das cidades no ranking tem relação direta com a extensão das áreas de cultivo agrícola. Quanto às áreas não sujeitas à pulverização direta, como São Paulo, a contaminação acontece porque depois da aplicação nas culturas, os agrotóxicos impregnam no solo e pelo vento as partículas contaminadas são levadas até locais distantes das lavouras. Pode pensar que se a atividade agrícola aumentou, consequentemente o uso de agrotóxicos, a gente vai esperar que as concentrações acabam sendo maiores, porque ela está diretamente relacionada com o uso na agricultura, que a gente entende que é a maior fonte de transporte desses agrotóxicos para a atmosfera. O presidente da Cruz Vermelha Internacional alertou para o declínio do respeito pelo direito humanitário. O responsável máximo do comitê falava durante o Fórum Humanitário Europeu 2025 sobre a intensificação dos conflitos globais. A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha manifestou a sua preocupação com a escala de destruição e o enfraquecimento do direito internacional humanitário perante o aumento dos conflitos armados em todo o mundo. A atual situação humanitária está a deteriorar-se e é muito urgente inverter esta tendência, afirmou. A Academia de Direito Internacional Humanitário e de Direitos Humanos de Genebra está atualmente a monitorizar mais de 110 conflitos armados que envolvem pelo menos 55 estados e mais de 70 atores armados não estatais. De acordo com a Comissão Europeia, prevê-se que mais de 300 milhões de pessoas necessitem de assistência humanitária em 2025. A responsável sublinhou que o setor humanitário está a enfrentar cortes orçamentais sem precedentes na sequência da decisão dos Estados Unidos da América de suspender o financiamento externo e de desenvolvimento no início do ano. A organização tem sido alvo de críticas pelo seu insuficiente envolvimento no conflito, nomeadamente no que se refere ao seu historial de visitas a prisioneiros de guerra. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu que a África tenha um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Também pediu a representação justa nas instituições financeiras internacionais. Sem uma representação justa da comunidade internacional nas nossas instituições comuns, as frustrações só irão aumentar e a legitimidade das instituições só diminuirá, disse António Costa, discursando na capital da Costa do Marfim, em Abidjan. A África, segundo António Costa, deve ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como uma representação justa nas instituições financeiras internacionais, porque sem reformas no sistema internacional, o seu declínio apenas se acelerará, a destruição da riqueza será ainda mais injusta e a resolução de conflitos será
ainda mais difícil. No dia em que recebeu o Prémio de Paz da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura na capital costa-marfinense, António Costa vincou que, perante um mundo fragmentado, com regras postas em causa e inúmeros dilemas internacionais, é necessário recordar a força destes valores. Realçando que o mundo não necessita de conflitos inúteis, o presidente do Conselho Europeu considerou ser inaceitável que os direitos humanos sejam violados diariamente, como em Gaza, quando se assinalam quase 2 anos da guerra de Israel contra Hamas, que já causou milhares de mortos e centenas de feridos devido aos ataques israelenses. Uma avioneta despenhou num bairro de San Diego, na Califórnia, e fez vários mortos. O aparelho atingiu casas e carros, deixando um rastro de destruição. Acompanhe esta e outras notícias no Giro pelo Mundo. O responsável pela Corporação dos Bombeiros de San Diego fez saber que o acidente fez mais que uma vítima mortal e que todas as vítimas eram pessoas que iam a bordo da avioneta. O responsável não especificou o número de mortos, mas indicou que o aparelho tem capacidade para transportar entre 8 e 10 passageiros. Indicou ainda que até o momento não foram registradas fatalidades dentro das casas e carros atingidos no solo. 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos da América foram mortos do lado de fora do Museu Judaico, na capital norte-americana, Washington, na noite de quarta-feira, 21. O ataque terrorista aconteceu a cerca de 2 quilómetros da Casa Branca. Um suspeito foi preso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atribuíram os assassinatos ao antissemitismo. As cheias históricas na costa leste da Austrália levaram à morte de pelo menos 3 pessoas. As autoridades alertaram que uma pessoa está desaparecida e que são esperadas mais chuvas intensas nos próximos dias. As comunidades no estado de Nova Gales do Sul, a norte de Sydney, enfrentam chuvas incessantes desde terça-feira, com algumas áreas a receberem até 60 centímetros de precipitação. Os serviços de emergência realizaram mais de 500 operações de resgate, incluindo a retirada de pessoas de telhados, com recurso a helicópteros. Abriram-se 14 centros de evacuação e as autoridades alertaram para a possibilidade de mais notícias negativas, uma vez que as previsões apontam para mais chuva. Sismo de magnitude 6.1 que atingiu as ilhas gregas de Creta e Santorini deixa estragos, principalmente em edifícios. No entanto, não houve registro de feridos. O epicentro do sismo foi localizado a 82 quilómetros a nordeste da capital de Creta, com uma profundidade de 64 quilómetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A 14 de maio foi registrado outro sismo de magnitude 6 a leste da ilha de Creta, que foi sentido também noutras ilhas próximas, bem como em Atenas e na Turquia, que não causou qualquer dano.